6h37. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Doralice. Bom dia, Daiane Guinter. Bom dia, Edgar Beltriton. Isso que assim que diz? Bom dia, Renata Monteiro. Bom dia, Luciano Oliveira. Advogada Cris. Bom dia, Aguinaldo. Bom dia, Jana. Bom dia a todo mundo que está aqui. Bom dia! Oi, Bruna. Bom dia, Fábia. Bom dia, Roger. Bom dia, galera que tá chegando junto aqui cedinho da manhã. Quem mora no Rio Grande tá muito frio, tá gelado. Quem mora no resto do país, não, né? Tamires, bom dia. Larissa, bom dia. Vamos lá, começar mais um Café com RI, cedinho da manhã. Só os fortes nessa hora, só os fortes. Bom dia, Paulo. Arrumando para pegar a estrada, mestrado hoje, Doralice, maravilha, hein? Mestrado tudo de bom. Antônio Baierle, bom dia. Tassi Rocha, bom dia por aqui. Karen Diniz, Paulo Grande, bom dia. Começar mais um com frio, né? Na luta. Mais de 100 pessoas já. Ih, hoje vai ser grande, né? Já deu para sentir. A música não chegou na metade ainda, então já tá forte a coisa. Roberta, bom dia. Juliana. Todo mundo agitado, né? Todo mundo agitado. Hoje tem Masterclass de Uso Capião comigo ao vivo aqui na minha biblioteca à noite. Só para quem tem interesse em aprender os capião, né? Tá difícil com esse frio, né, Josi? Tá difícil, né? Bom dia, Alessandro Leite. Sou forte. Isso aí, Sônia, bom dia. Tudo bem. Também tô aí com frio. Hoje de manhã... ali botou. Daniel, Ceará, muito frio e chuva. Gostaria de saber se o frio no Ceará é mais ou menos uns 32 por aí, né? Fala aí pra nós, quanto é o frio do Ceará? Ai, aqui tá agitado. Agitadérrimo pela manhã, tem 126 pessoas. Friturra, bom dia. Aaron, bom dia. RI de Junot, bom dia. Advogada Cris. Pelo badalar da hora, ter 130 pessoas às 6h39. Hoje a live vai ser animal. Nesses dias que as lives começam muito forte, às vezes eu começo a live quando tá acabando a música, não tem 100 pessoas, né? Tem 97, né? E eu já sou muito feliz por ter tanta gente de manhã. Mas assim, quando começa, já tem 140, é sempre preocupante, porque a gente sabe da responsabilidade que é de manhã, né? Essa responsabilidade. Lembrando sempre que há um ano atrás eu fazia lives com bem menos pessoas. Claro que nós estamos em junho, né? Ano passado, em junho, eu já tinha ali 90 pessoas no topo da live, né? O topo, né? Topo, momento mais culminante. Que hoje o momento mais culminante é pelas 7h05, por aí, né? A hora que o pessoal realmente está acordando, né? A galera que acorda antes são os fortes, né? Aqueles que realmente de pé, 6h37. Lembrando que muita gente está na cama, o prof sabe, tá? Deus está vendo você debaixo das cobertas agora. Deus está vendo, tá? Deus está vendo que você está lá, debaixo do cobertor, tranquila, né? Enquanto o prof tá aqui fazendo live, tá? Com um cafezinho. Maravilha? Bom, hoje à noite tem aula ao vivo, né? A Masterclass de Uso Capião, tão esperada. A gente tá trabalhando tanto para deixar ela bonita e bacana. E eu tenho feito lives nessa semana sozinho, de manhã, exatamente para levar você para esse momento. E também tenho feito lives à noite, né? Ontem a gente teve de novo. Essas lives vão sair do ar depois, né? Porque elas fazem parte da programação, elas ficam só para os alunos, claro. Elas fazem parte da programação da Masterclass, então a gente deixa para exatamente aquecer e mostrar um pouco do conhecimento mais profundo, né? E claro, essas lives acabam depois indo para os alunos lá do RI Descomplicado, ou os novos alunos que vão entrar na turma de Uso Capião depois, porque ficam todas elas mais posicionadas, né, com material mais profundo. Os PDFs também estão sendo feitos já, então tá bem bacana esse material para hoje, tá? Bom demais estar com vocês. E o tema de hoje é uso capião em loteamentos irregulares. E eu já poderia começar
dizendo se existe diferença entre loteamento irregular e loteamento clandestino. É claro que tem, né? Falei isso até na semana do registro de imóveis. Assim como é bom a gente saber a diferença de loteamento e loteamento de acesso controlado ou condomínio de lote. São coisas importantes que a gente tem que saber, né? Então, o parcelamento do solo urbano é uma ciência muito bacana de estudar. E acho que a grande dificuldade do pessoal realmente é ler direto a lei, né? Se você vai ler direto a lei, ela é chata, como muitas leis são. O cara que escreve a lei, às vezes, ele é um pouquinho técnico demais. E eu me lembro quando eu fui dar aula de loteamentos pela primeira vez na pós-graduação, acho que foi 2018 por ali, que eu criei um modelo próprio de dar essas aulas. E hoje esse modelo é bastante adotado no país e isso me orgulha demais saber que eu fui um dos caras que ajudou a difundir o material de loteamento nesse país. Eu tive a oportunidade de suceder na pós da Unisc o professor Ivan Jacopetti e depois na pós do CERS também ele, né? As duas vezes eu sucedi ele ali, a convite dos coordenadores de pós, e as duas vezes eu me senti muito honrado por saber da grandiosidade desse professor no Brasil e consegui fazer um bom trabalho e, claro, acabamos também ajudando a construir esse mundo novo. Bom, parcelamento do solo urbano é uma coisa, parcelamento do solo rural é outra, né? São completamente diferentes. A legislação rural é mais engessada, é mais chata, e a legislação urbana parece mais clara. E existe uma zona perigosa, que é exatamente onde acaba a urbana e entra a rural. Tá? Isso é importante você saber. Para quem mora em apartamento, em cidade grande, não visita muito zona rural, ou quando visita, não percebe essa diferença de quando você está saindo da urbana para a rural, ali é um centro de conflito jurídico. Pode ter certeza, é um centro de conflito jurídico. Por quê? Porque existe uma série de incertezas entre a zona urbana e a zona rural. Se a gente olhar ali, uma série de incertezas. Porque às vezes o urbanismo vai avançando pela zona rural, sem lei. E às vezes tem lei que prevê que depois da zona urbana, a próxima zona que nós vamos trabalhar é uma zona de expansão. Expansão urbana, claro. E a lei de loteamentos, que é uma norma que a gente seguia, ela diz assim, tu pode fazer esse terrenos, então, lotes, na zona urbana ou na de expansão urbana. Tudo bem. Ainda, se for um pouco mais longe da cidade, atravessando toda a zona rural, mas tu chega lá numa localidade do interior e parece uma cidade, então lá eu posso chamar de urbanização específica, que é aquele local. Às vezes são balneários, às vezes são comunidades, tá? Muito bem. Então, onde é que eu vou fazer o parcelamento do solo? Onde é que eu vou retalhar a gleba para transformar em terrenos, né? Nessas três áreas. Acontece que, muitas vezes, a zona rural, que é aquela zona, então, por exclusão, que sai da urbana, também recebe alguns parcelamentos, assim, um pouco irregulares, um pouco clandestinos, que acabam, claro, se consolidando com o tempo. Consolidando. Não tem mais como tu chegar lá e dizer que não é uma comunidade urbana, com traços urbanos, né? Muitas vezes, no meio rural, tu chega e tem ali 2, 3 casinhas. Daqui a pouco tu passa 1 ano, 2, tem 10. Passa 2 anos, tem 30. E daqui a pouco virou um núcleozinho, tá? E aí, claro, a dificuldade sempre de regularizar isso. Sempre tem quem diga para você, reurb. Nem todo município gosta de fazer reurb. Nem todo município tem dinheiro para fazer reurb. E a reurb depende de uma série de requisitos. Então ela acaba não andando em muitos casos. Ou demora muito, tem um tempo de gestação muito longo. E normalmente o seu cliente ele quer para ontem o terreno regular. Então você não pode esperar a reurb. Você tem que imaginar que você vai ter que achar os meios práticos dentro da lei de regularizar aquele lote. Essa é a verdade. Então,
Se eu estou na zona urbana, o procedimento padrão que todo mundo imagina, né, que dá certo e dá certo mesmo, é eu levar lá na prefeitura um projeto e dizer assim, olha, eu quero fazer um loteamento. Eu quero fazer ali, eu tenho uma área de terras dentro da área urbana, eu quero fazer 30 lotes para vender. Quais são as diretrizes? O que é que vocês querem aí no município para dar certo isso? Os caras dizem, não, aqui tem que abrir uma avenida, aqui tem que ser uma rua, deixa aqui um terreno para um reservatório d'água, já não tem aqui escola perto, está muito longe, de repente a gente vai fazer uma escola, um posto de saúde, eles já começam a mapear. Daí o cara faz o projeto, o seu engenheiro, leva de novo na prefeitura, a prefeitura aprova, e daí ele começa a preparar os documentos lá para o registro de imóveis. É isso aí, é o básico do básico, tá? O básico do básico, o esqueleto, tá? Diversas variáveis aqui. Muitas vezes ele não chega ao registro de imóveis. Ele fica só pela prefeitura. E aí, claro, isso pode ser considerado irregular. Tá? Então, ele aprovou na prefeitura, mas não chegou no registro. Já é considerado irregular se ele perdeu o prazo necessário. Por que irregular? Porque o loteamento ele é de bifase, né? Ele tem primeiro município, depois registro de imóveis. Tá? Não chegou no registro de imóveis, pode ser considerado irregular. Aqui começa a primeira questão. Podemos regularizar algum lote ali? Bom, primeiro eu tenho que dizer assim, o cara não poderia ter vendido ainda. Primeiro essa visão interna para nós, a gente não precisa sair falando, né? Não poderia ter vendido. Já está lá, já tem casa, tem família, a gente não consegue mais virar o mundo, né? Nem atribuir uma culpa para a pessoa. Ainda mais quem comprou. Né? Você não podia ter comprado. Como é que o cara vai saber? Né? Muitas vezes tem até placas, loteamentos, venda de terrenos, e ninguém faz nada. Ninguém sabe se aquilo está regular ou não está regular, e o cara já está vendendo. Quando na verdade ele está só aprovado ali na prefeitura. Deveria estar no registro de imóveis e depois colocar a venda. Pois bem, aí o cara começa a vender, o cara começa a comprar, começa a construir. Se o mundo fosse perfeito, quem sabe o município aqui teria notificado, às vezes não notifica, e a coisa anda. E daí já tem famílias morando ali. Normalmente essas pessoas não financiam imóveis, né? Porque para financiar você tem que apresentar a matrícula do lote certinho. E não tem matrícula do lote aqui. Qual é a matrícula que tem aqui no registro de imóveis? Provavelmente de toda a gleba, de toda a área que vai chegar a ser parcelada. Mas ele já tem aprovado lá no município aquela planta dele, de como vão ser os lotes, as ruas, as quadras. Por que ele não levou ao registro? Porque no registro se exige negativas. O cara quer lotear, peraí, tem negativas? No registro se exige um histórico do imóvel para saber se por acaso nada passou desapercebido. Então, eu preciso de um pouco mais de documentos, os caras não conseguem. Aí normalmente se põe aquela velha história do custo. É muito caro o loteamento, né? Esse tempo eu estava fazendo o cálculo de um loteamento que eu estava fazendo. O loteamento que eu fiz, né? Não, em custas assim, não chegava nem perto do que o engenheiro ganhou, né? Que é meu amigo, né? O engenheiro tinha ganhado um terreno do loteamento. No meu caso, jamais daria um terreno do loteamento. Jamais! 10% do terreno, de um terreno, talvez eu tivesse ganho, né? Então é muito diferente o custo. Muito diferente o custo, né? Então, o que o corretor ganha na venda do lote também era muito maior do que foi o registro. Mas a pessoa joga a culpa às vezes no registro, né? Diz, não vou fazer o loteamento porque o registro é muito caro, né? Então, nem sempre é essa a realidade. Mas é uma forma de eu me eximir, né? De, não posso fazer, é muito caro, né? Porque a pessoa às vezes não tem as negativas. Bom, então o cara botou a venda, né? Normalmente são contratos, alguém já botou ali financiado em 80 vezes, né? Sim, eles fazem acordos, né? Com o loteador, vão pagando por mês e a coisa vai andando. E aí chega lá pelo meio do caminho, o cara diz, eu quero botar no meu nome isso aqui, né? Eu quero vender, agora eu quero financiar, né, o segundo piso para o meu filho. E aí percebe que não tem matrícula. Percebe que vai no registro de imóveis, não tem nada. Então o loteamento está
irregular. Veja, ele está aprovado lá no município, mas não está no registro de imóveis. Ele está irregular. E aqui é a primeira questão. Nós podemos regularizar isso, né? Então, não é tão complicado quanto seria um loteamento clandestino, que também é bem comum. Bem comum. O loteamento clandestino é aquele que não passou por nenhum, como diz a Gênia, aí começa a atender, nenhum órgão público. Não, o cara foi lá e mediu no braço, na corda, né? Desenhou as ruas ali como deu. Muitas vezes ele fala para o engenheiro, faz para mim aqui um projetinho que eu vou levar na prefeitura, e não leva. Então o clandestino é aquele que realmente ele está totalmente à margem do sistema, mas existe tal e qual um loteamento irregular. Porque tu olha, tem as ruas, tem as casas. Então não tem como identificar assim num primeiro momento se ele é irregular ou clandestino só olhando, né? Claro que quando é muito bagunçado, tu diz, é impossível isso aqui, né, ser alguma coisa regular. Aquele caso clássico que tu vem de carro na rua e daí tu tem que desviar de uma casa para seguir na rua, né? Eu tenho esse caso aqui. É uma casa. Claro que foi muito antes de eu chegar, né? Mas tem uma rua que eu desvio da casa. É fantástico. Eu acho assim, eu vou fazer um vídeo uma hora dessa desviando da casa no meio da rua, né? Eu não tenho o que fazer, está consolidado, né? Não tem nem como abrir a rua mais pro lado, porque já tem lote, né? Então, ficou do jeito que deu. Então, eu tenho o irregular e tenho o clandestino. Então, o irregular me dá muito mais chance de regularizar. Por quê? Porque ele já tem uma aprovação municipal. Mas irregular não é só aquele que foi aprovado no município e não chegou ao registro de imóveis. Irregular também pode ser um loteamento que foi aprovado no município, foi registrado lá no registro de imóveis, ou seja, ele está muito bom agora, mas ele tem um prazo para executar as obras, que é de 4 anos, prorrogável por mais 4. Não é de 8, ele é 4 mais 4, é diferente. E nesse prazo ele não executa as obras. Não executa. Não faz, não arruma o loteamento, não abre a rua, não bota os postes de luz, não faz as obras. E aí as pessoas já estão se mudando para lá, né? Porque quando tu paga aluguel, meu filho, quando tu paga aluguel, a coisa que tu mais quer na vida é ter um espaço para chamar de teu. Ter um lugar para chamar de teu. Então as pessoas se mudam sem a casa estar pintada, as pessoas se mudam com a obra andando, as pessoas se mudam como o pedreiro trabalhando dentro de casa, né? Normal. Porque escapa do aluguel e já pode botar o dinheirinho na obra. Se mudam só com um bico de luz, né? É muito normal isso, é muito comum. Muito comum. Quem não se mudou com a casa em obra, né? Quem nunca passou por isso vai passar. Faz parte. Então as pessoas já estão lá morando e coisa, e o loteamento não finalizou, né? Seja por questões documentais ou por falta de entrega das obras. E aí acontece a segunda tragédia, né? Que às vezes a empresa loteadora quebra. Ou a empresa loteadora não chega a quebrar oficialmente, mas se endivida de tal forma que não consegue mais cumprir nada. Ou o empresário, constrangido pelos problemas na sua administração, desaparece. E as pessoas já começam a perder a referência para quem conversar. E aí não se consegue finalizar mais nada. E é claro que surgem aqui movimentos de associações dos moradores, visando organizar o mundo deles. Afinal, eles apostaram seus sonhos ali. E quando apostam seus sonhos em uma área e o sonho não se realiza, primeiro vem o descontentamento, a tristeza, a decepção. Depois vem o questionamento. Puxa, mas será que isso aqui? Depois vem já a manifestação de que temos que fazer algo.
E aí vem a organização, tá? Então, a organização para fazer algo. Então, mais ou menos isso, no começo, quando a gente não está muito satisfeito com alguma coisa, a gente tolera muito isso. Então, o loteamento, não, mas o cara disse que vai arrumar. Não, o cara disse que vai arrumar. Daí eu, mas será que vai? Não, eu conheço, o cara é bom, o cara vai arrumar, né? Então, começa nessa linha. Daqui a pouco, já podia ter arrumado, né? Daqui a pouco, não, vou ligar para ele para ver se ele arruma esse mês, né? E daqui a pouco, não, o cara não arrumou, foi uma decepção. Então, tem um período que a gente vai evoluindo com a insatisfação, né? Até que chega um ponto que a gente, não, agora vamos ter que se reunir para dar uma apertada nele. E nem sempre ele está mais por aí. Mas aí começam a surgir as teses de como que eu vou arrumar esse loteamento, né? Como que eu vou arrumar isso? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou... Bom, primeiro cada um pensa, eu vou arrumar o meu, né? Segundo, não, vamos tentar arrumar no coletivo. Então, tem várias formas aí. A mesma ideia se aplica para prédio, né? É muito parecido aqui. Tá? A mesma ideia vai se aplicar para prédio. Também, o prédio chega ao ponto de não estar regular, os moradores começam... Primeiro, eles até brigam entre si, né? E depois começa a organização. Eu me lembro no prédio do meu pai, eu acho fantástica essa história, que o meu pai comprou o apartamento no último piso, né? No último piso. E num primeiro momento, assim, deu um problema no prédio, né? Não estava, assim, 100%. E pai e mãe compraram. Então, o apartamento lá de cima a gente chama naturalmente de cobertura, né? E eu me lembro que era final de ano, assim, então o prédio faltava algumas coisas, né? Estavam já nessa fase crescente da insatisfação, todo mundo, né? Então o pessoal já se encontrava pelos elevadores do prédio, né? Já ampliando essa insatisfação, né? Percebe direitinho o movimento, né? Quem é de fora, como eu, né? Que não participa de reunião de condomínio, que não se envolve em nada, que mesmo que a mãe peça, meu filho, ajuda, só dou as dicas, né? Mas eu não quero a confusão. Eu fico só olhando a insatisfação, né? Eu digo, tá num nível moderado, daqui a pouco eles vão ficar mais bravos. Daí um dia faltou água no prédio, né? Mas faltou água no prédio porque a cidade, no litoral, ela às vezes tem 50 mil habitantes, mas no verão chega a 300 mil habitantes, né? E aí dá um boom, não tem como manter, né? Então dá um outro dia que acaba a água na cidade. Mas acabou a água no prédio, né? Normalmente o prédio tem caixa d'água. E daí, como estava naquele movimento de que o prédio não estava assim com toda a documentação que eles queriam, alguém levantou a bandeira e disse: faltou água no prédio porque são as piscinas da cobertura. Eu nunca esqueço isso. E não tinha piscina na cobertura. E os caras... E daqui a pouco aquilo se espalhou no prédio como uma fúria. E daí, tocaram lá no apartamento da mãe e disseram: eu queria ver a piscina. Sou vice-síndico, né? A mãe riu, né? Mas, como a mãe também tem esse espírito alegre como eu, assim, de fazer sempre do limão uma limonada, né? Ela disse: claro, eu vou lhe mostrar a piscina, né? Para o senhor ver, porque tá bem cheia até, né? E o prédio sem água. E daí o cara entrou na sala, deu uma olhada, ele subiu a escada para a segunda parte do apartamento. E lá em cima não tem piscina. Mas tinha uma... sabe aquelas piscinas de criança, assim, pequenininha, que tu bota os brinquedinhos, assim, que com 5 garrafas de água tu enche, né? Tinha aquela piscina ali, que tava ali, né, pros brinquedinhos. Sei lá, o que a mãe tinha botado um lençol ali para lavar, né? Usava tipo um balde horizontal. E daí ela disse: agora eu vou te mostrar a piscina. E o vice-síndico subiu cheio da moral, né? Uma comissão, né? Não, pra ver porque faltava água no prédio. Quando chegou lá em cima, a mãe disse: ó, aqui tá a piscina. E o cara: aonde? Ela apontou pro negocinho no chão, assim: aqui, ó, tá aqui a piscina. Aí eles ficaram parados, assim: mas não tem a outra piscina? Nunca teve. Aí, claro, né? Desculpar, foram embora. Uma comissão foi lá visitar o apartamento. Então, quando nós temos um loteamento irregular, um prédio irregular, as pessoas passam por diversas fases. Uma das fases é um culpar o outro. Por tua causa que o troço não tá. Até que elas se organizam, né? Mas antes de se organizar, elas passam por 1000 problemas. Então, primeiro vem: pois é, mas o cara vai arrumar, né? Meu pai sempre dizia: não, o cara vai arrumar, né? Depois:
O cara não arrumou, vou ligar para ele. Não, a culpa é da cobertura, que tá com água lá. A culpa é daquele lote lá, o cara é amigo dele. Tem toda essa fase de ebulição. Aí no final, né, há uma bifurcação no final. Primeira seta, né? Vamos dizer os primeiros. Primeira seta. Todos se reúnem para arrumar o loteamento como um todo, ou arrumar o prédio como um todo. Segunda seta. Cada um por si, Deus por todos, né? Ou alguns até se reúnem, mas alguns não se reúnem e querem fazer por conta. Pois bem, aqui surge a questão da usucapião individual de um loteamento irregular. Quando eu sozinho vou tomar a minha dianteira e vou buscar isso aqui que eu quero. Agora, faço um ponto aqui para dizer que nós estamos olhando um loteamento que está aprovado no município, que tem um projeto aprovado, que começou a construção, mas que não chegou ao registro de imóveis. Não chegou ao registro de imóveis. E as pessoas já estão lá e não estão conseguindo regularizar seus lotes. Também faço menção aqui que o loteamento clandestino é aquele que não passou pelo município. No clandestino, agora eu vou botar só uma pimenta para você ver como as dificuldades podem aumentar. Tá sem som? Tá sem som? O que houve? Não. Tá tudo normal aqui. Tudo normal. Para mim, tudo normal. Alguém perguntou, REURB não seria indicado? Sim, se o município quiser, né? Se o município quiser. O que acontece aqui, um outro problema que surge claramente, agora então, estou falando loteamento irregular, loteamento clandestino, mas tem um problema que surge claramente, que é o quê? Surge ali, logo que sai da zona urbana, logo que sai, as chamadas chacrinhas, chácaras, ou até ranchos, como diz a professora Letícia, que são o quê? Aqueles espaços de terra, pequenos, mas agradáveis, que a pessoa que mora na cidade, num terreninho, num lotezinho, ela compra esse lugar para final de semana colocar sua cadeira, ouvir os pássaros, ver se o pé de bergamota já está dando fruto, caminhar com os pés no chão enquanto os mutum, né, picam, gritar quando acha que tem uma cobra, aquele lugar agradável chamado sítio, né? O cara normalmente tem um cavalinho, né? Um cavalinho também para dar seus passeios. Alguns já fazem um lugar para ginetear, como dizer, colocar ali o gado que tem, mas são lugares pequenos. Ela faz uma hortinha, né? Eles botam um balanço para as crianças final de semana ir lá se embalar até lá em cima e depois cair. Eles fazem uma piscininha que os sapos adoram também, né? Tudo isso faz parte daquele local sagrado que você tem duas grandes alegrias, quando compra e quando consegue finalmente vender para outro que está apaixonado. Que é o quê? São as chacrinhas, logo depois que sai da zona urbana. A gente passa, às vezes, 30 dias sem ir lá, quando volta está virado em mato, tem que pagar o jardineiro, é caro, então você compra uma máquina de cortar grama numa loja da cidade, em 12 vezes, liga a máquina, não comprou a extensão, o fio é curto, você compra uma extensão, daí você fica com medo de passar a máquina de cortar grama em cima do fio e tomar um choque e morrer. Na primeira pegada que você liga a máquina de cortar grama, ela pega numa pedra, a pedra voa, dá na vidraça. Momentos únicos da família, únicos, né? Então ela diz para ele, por que não comprou uma máquina de cortar grama a gasolina? Daí ele resolve trocar por uma gasolina, daí ele vai no posto, compra um galão de gasolina, chega em casa com aquele galão de gasolina, né? Todo mundo já fica assustado, o pai não sabe mexer em gasolina, vai ser um horror, né? Tudo isso faz parte da vida da chácara. Ele resolve fazer um trapiche perto do riozinho, né, que ser mais bonito, um trapichezinho, acha que a legislação ambiental não vai pegar ele, né? Daí ele começa a construir, o vizinho olha, denuncia, né? O vizinho denuncia que cortou árvore, que fez trapiche, o vizinho denuncia de tudo. Tudo isso faz parte daquela alegria que é comprar uma chácara e você chegar final de semana ali, leva o seu cachorrinho,
todo cheirosinho e bonitinho, o seu pet do apartamento leva na chácara, ele volta cheio daqueles pega-pega, ele se suja, ele vai no barro, ele volta com o focinho, você tem que voltar para casa com ele no carro, sujo, sujou o banco do carro. Agora você tem que lavar o carro na segunda-feira, normalmente você lava na sexta. Mas tudo isso faz parte do momento mágico que é ter uma chácara, né? Uma chácara. Uma chácara é um momento de magia, né? Comprei uma chacrinha para a família, agora os momentos serão mágicos. E aí, você por algum motivo resolve vender a chacrinha, né? Motivos que você, claro, não relata aos futuros compradores. E aí você percebe que a chacrinha, quando você vai vender, você só tem um contrato. Um contrato. Que você acha, claro, que ele é muito bom, muito forte, o contrato, né? Mas alguém te diz assim, e ela tem matrícula? E você diz, claro, não, na prefeitura tem matrícula. Mas não é na prefeitura que você está falando da matrícula. A matrícula tem que ser no registro de imóveis. E aí chega no registro de imóveis, não tem. Não tem. Por quê? Tem uma matrícula, às vezes, muitas vezes agora, rural de toda a área. Então, também nós estamos aqui num parcelamento do solo clandestino. Por que não é irregular? Porque não foi aprovado pelo município. Essas chacrinhas para regularizar é bem mais difícil do que se imagina, tá? Eu sei que alguns lugares conseguem, mas não dá para levantar uma bandeira, eu consigo, tá? Ou alguém diz assim, não, pessoa especialista em regularizar chácaras, né? Cuidado com isso, tá? Cuidado, porque se fosse fácil, não tinha o caos que tem hoje no Brasil. Todo mundo tinha a sua chácara regular, então. Tá? Depende muitas vezes até mesmo de lei municipal autorizando esse parcelamento do solo ali, ok? Então vamos voltar, tirando a chácara que está no clandestino, tirando os loteamentos na área urbana que também não passaram pela prefeitura, vamos retomar ao loteamento irregular, que é aquele que é quase bom, né? Ele foi aprovado na prefeitura, mas ele não chegou ao registro de imóvel, então chegou e as obras não estão executadas. Percebe-se que esse loteamento, ele começou bem. Ele começa com uma vontade de fazer a coisa certa, mas por algum motivo não dá certo, tá? É diferente do clandestino, que ele já começa sem ter essa vontade de dar certo, tá? Bem diferente, então. Então, o clandestino é muito mais difícil. Por que eu digo que é mais difícil? Porque quando a gente vai fazer uso capião, a gente sabe que vai ter que intimar o município. A gente sabe que vai ter, em muitos casos, e nesse caso é um, que conversar com os confrontantes para que eles assinem o mapa. Então, se eu estou num loteamento clandestino, quem são os confrontantes? São poceiros também, né? Claro. De uma área que não tem nem projeto. Então é muito mais difícil de dar certo. Se eu estou no irregular, eu já começo a ter traços de futuros proprietários mais claros. E no loteamento irregular, a chance do município topar a uso capião é muito mais alta do que no clandestino. Claro. Por quê? Porque o município tem lá organizado no cadastro dele o projeto. Então ele sabe que faltou pouco para chegar lá. E ele tem interesse que chegue. Diferentemente do clandestino que não passou pelo município. Normalmente no loteamento irregular, as pessoas já pagam IPTU. No clandestino, nem todos. Principalmente se ele for na zona cinzenta com a rural, porque aí as pessoas... Não, meu, é rural. Eu tenho 5.000 metros, mas é rural. Então o município não quer regularizar aquilo ali de uma forma alguma, porque nem IPTU o cara está pagando. Então é mais fácil cair lá no irregular. E aí ali no irregular, se eu for fazer a uso capião, eu vou encontrar algumas variáveis aqui pelo Brasil. Vamos lá. Tem locais que a gente não vai conseguir no extrajudicial, por entender o registrador que aquele loteamento não pode ser regularizado mesmo com a anuência do município, porque teria que fazer o parcelamento do solo urbano ou REURB.
e em outros cartórios do Brasil, registro de imóveis, a gente vai entender que é possível sim regularizar o loteamento, os lotes irregulares, porque o município está concordando e aquele loteamento havia sido aprovado. Tá? Então, alguns lugares. Tem vários colegas meus que regularizam esses lotes por uso capião. Então, primeira coisa, quando a gente observa que alguém vem conversar conosco sobre um terreno irregular, qual é a situação disso? Eu vou olhar o contrato que a pessoa tem, vou olhar, claro, na prefeitura e no registro de imóveis, tá? É um triângulo aqui importante. Então, prefeitura, tem alguma coisa? Tem o projeto. No registro de imóveis tem alguma coisa? Não tem. Beleza. Já me achei. Deixa eu ver teu contrato. A Ana te trouxe o contrato. Aí você vai ver. Fala ali do futuro lote, tal. Beleza. Temos a medição disso ou não? Bom, vamos ter que medir, né? Porque ainda não tem matrícula no registro de imóveis. Afinal, ele só foi aprovado na prefeitura. Então, nós precisamos medir. Trabalho de medição. Aí sempre aquela contribuição do ART, RRT, depende da entidade que está vinculado ao profissional. Mediu. Precisa assinatura dos confrontantes? Sim. Por quê? Porque o provimento exige. Ele dispensa em uma hipótese, mas ele exige sempre. Qual é a hipótese que ele dispensa a assinatura dos confrontantes, professor? Isso é muito importante. Quando o imóvel tem matrícula e a medição está exatamente com a matrícula. Não precisa assinar os confrontantes. É diferente. Veja, eu tenho a matrícula do registro de imóveis e a minha medição está igual. Não precisa dos confrontantes. Está lá no provimento. Mas não é o caso do loteamento irregular. Porque lá eu não tenho a matrícula individualizada no registro de imóveis. Eu tenho o quê? Eu tenho a matrícula da gleba. Então aqui eu preciso dos confrontantes. Quem são os confrontantes? Bom, lá na prefeitura a gente já sabe quem são os confrontantes, né? Porque a prefeitura tem o projeto aprovado, a prefeitura já está cobrando IPTU, então a gente já tem uma noção que aquelas pessoas que estão ali estão muito próximas da propriedade, estão mais próximas. Então agora eu posso até pedir uma certidão municipal de quem são os confrontantes desse lote, e aí posso fazer a planta e o memorial e pegar a assinatura de todo mundo ali. Pronto, já me deu uma substância maior agora, uma substância maior. Eu já estou bem mais perto. Aí eu pergunto ao município, nós estamos fazendo uso capião desse lote. O senhor concorda, né? Vocês concordam? E a tendência, quando é loteamento irregular, é mais de concordar do que o clandestino. Por quê? Porque já está aprovado no município e o município quer que logo se resolva isso. Então a tendência dele é, até porque se ele não aprovar, aqui vai cair uma REURB certo. Uma REURB que vai andar. Por quê? Porque já está todo mundo lá e o projeto está aprovado. Então ele sabe que é melhor ele concordar, salvo se for birra política. Mas ele vai concordar. Então no loteamento irregular eu consigo uma aceitação maior do que no clandestino. Porque no irregular já está aprovado no município, eu faço a planta e o memorial e ela já está encaminhada com o que tem lá no município. Tchau, Bruna, até a noite. Eu já consigo a assinatura dos confrontantes, porque no loteamento irregular já surge um espírito de cooperação maior do que no clandestino, em razão que o clandestino tem os problemas que o pessoal não quer pagar IPTU, há problemas de divisas, a gente está perto de uma área rural que tem animais, então os animais invadem a propriedade de um e de outro, as chacrinhas que estão lá acabam muitas vezes criando algumas pequenas desavenças com o pessoal. É mais fácil lá no irregular. E aí agora eu posso encaminhar isso. Faço uma ata notarial, você vai ver que o tabelião ele vai aceitar com maior facilidade fazer a ata notarial do loteamento irregular do que do clandestino. Pode ter certeza. Pede o tabelião fazer a ata notarial de posse e é um troço clandestino, lá no meio do mato.
Muitos tabeliães olham e já fazem um pré-juízo, dizem assim, olha, isso aí é uma coisa clandestina. Eu não vejo como aqui regularizar. Já há uma pré-análise aqui, porque ele é um profissional do direito. E quando a gente está falando de irregular, a gente sabe assim, não, peraí, isso aqui estava andando, olha aqui, tabelião. Né? Então eu preciso de uma ata porque eu vou regularizar um lote, que é um loteamento irregular. É bem mais acessível essa parte do irregular. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar ao analisar um lote é saber onde ele está nessa situação. Porque dependendo, eu vou ter que partir para a regularização judicial. Né? Ali a Thelma falou, pior quando é APP. Exato, no clandestino pode estar até numa APP. No irregular, a tendência é que as pessoas estão respeitando o projeto. Há uma tendência maior disso. Existe um julgado, existem vários julgados, né? Mas tem julgado do STJ e do STF em relação ao usucapião de loteamentos irregulares. Eu gosto muito de ler o livro, claro, do meu amigo, do professor Flávio Tartucci. Todo mundo sabe que ele é professor do curso Registro Imóveis Complicado, convidado. Ele já deu 4 aulas lá no curso. Todas as aulas são magníficas. É uma pessoa sensacional. Esteve na minha banca de doutorado. Também foi um dos professores que me deu 10 na minha tese de doutorado. Então, eu sou muito, muito feliz e grato por ter sido avaliado por um profissional desse quilate, né? Eu gosto muito da obra dele, Direito das Coisas. Eu acho que ele é um cara que consegue trazer toda a jurisprudência importante e os enunciados também, e as súmulas também. Ele faz a doutrina e ele faz, aqui está a jurisprudência, aqui está a súmula, aqui está o enunciado. E isso é muito importante, sabe? Quando você tem um livro desse quilate, realmente você fica mais amparado no direito. Mais amparado. Porque não passou nada daquele autor. Não passou nada. Tem outros, né, muito bons também, não estou desmerecendo ninguém. Mas eu confesso a minha preferência pessoal pelo professor por conhecer a magnitude do seu trabalho há anos no direito brasileiro e ser um dos maiores civilistas desse país na atualidade. Você sabe que os civilistas fazem história no país, né? Porque eles sempre estão ali. Desde a remota antiguidade existem os civilistas. E a gente reconhece quando alguém é civilista e um grande civilista, tá? E aqui ele traz na obra dele os julgados da STJ e do Supremo, os enunciados, tá? Então, acho que é ótimo ver que nessas decisões, o STJ, até num primeiro momento, ele indeferia alguns pedidos de regularização desses loteamentos, desses lotes em loteamentos, né? Mas depois o STF veio e disse o quê? Olha, quando a gente trata... Bom dia, Fábio. Quando a gente trata de um caso especial, a gente tem que regularizar. Tá? Tem que regularizar. E no caso que o STF resolveu regularizar e depois foi ao STJ, é aquele caso clássico que envolvia uma usucapião especial urbana, lá do artigo 183, que é daquela pessoa que não tem nada muitas vezes, não tem nem um lote, uma casa, e ela está em busca do seu mínimo existencial, o seu mínimo patrimônio, né? Aquela tese do Dr. Fachin, que é ministro do Supremo e doutor pela Universidade do Paraná, se eu não me engano, que tem aquele livro, A Teoria do Patrimônio Mínimo. É um livro esgotado, muito difícil de conseguir. Se você conseguir, parabéns. Eu não consegui, né? Eu tive que fazer uma cópia dele, encadernar para eu poder ler. Eu não conseguia ler, então eu tive que fazer uma copiazinha para eu ler e poder realmente ter acesso, que eu não conseguia. Um amigo meu tinha, disse para mim, empresta só para eu fazer uma cópia aqui em casa para eu ler. Teoria do Patrimônio Mínimo, que é uma obra belíssima dele, esperando uma segunda edição, né, Dr. Fachin? Se tiver uma hora, todo mundo está feliz, né? Então a pessoa está em busca disso. E a gente sabe que todo mundo que estudou um pouquinho mais profundo o direito, que existem alguns princípios lógicos que todo mundo tem o direito de ser feliz nesse país, né? Vários países do mundo, mas aqui também.
E uma forma de buscar a felicidade é você conseguir ter os seus relacionamentos, ter o seu patrimônio, ter o seu lazer, né? Tem coisas que te tornam feliz. E o patrimônio mínimo é uma forma de dignidade e de alcançar a felicidade. Lembra que a propriedade está sempre vinculada à ideia de felicidade? Sempre, né? Sempre relacionada à ideia de liberdade. Liberdade e felicidade estão muito relacionadas com propriedade, muito. Tanto que quando a gente tem as grandes revoluções do mundo, muitas delas usam a bandeira da liberdade, mas por trás é a propriedade. A Revolução Francesa não foi diferente. O mote maior era a propriedade. Mas os caras disseram, não, vamos botar aqui, né, propriedade, igualdade, fraternidade. Vamos botar liberdade. Por quê? Só é livre quem é dono. Ah, entendi, uma liberdade que é mais bonito, né? Então, eu só sou livre se realmente eu sou dono de algo, tenho a minha propriedade. Então, aqui surge a ideia de que eu vou regularizar um lote num loteamento irregular, e os julgados vêm nesse sentido, porque a pessoa tem o direito de ter uma propriedade. O direito de ter uma propriedade para ela, que é o seu patrimônio mínimo. Eu não estou negando a ideia de que um cara tem 2 apartamentos e comprou um lote e ele quer regularizar também por uso capião. Eu não estou negando isso, porque isso também ocorre em muitos lugares. Mas eu estou dizendo que a principal decisão que nós temos no Brasil hoje é em relação ao mínimo existencial. E nessa decisão, que é lá de Goiás, que sobe ao Supremo, inclusive tem um trecho dela muito bacana que fala: desde o Código de Hammurabi o ser humano tem direito a ter uma propriedade. Olha que lindo isso, né? Muito antes até, né? Porque as pessoas têm o direito a ter a propriedade, por isso elas são livres. Se você pegar lá no passado e olhar lá no passado os hebreus, né? Moisés, Abraão, né? Os caras todos... Abraão compra uma área para enterrar sua esposa Sara. Abraão compra, está lá no texto lá bíblico. Então, assim, o cara comprou, né? As áreas não eram de todos, assim, os campos. Ora, existiam campos de todos, mas existiam os lugares das sedes das casas. E ele compra ali, perto de uma sede. Pagou por aquilo. Então, esse é um dos primeiros textos que se tem sobre compra da propriedade. Então, ele queria o quê? Ele queria enterrar a sua família ali. A propriedade está muito vinculada a essa ideia de enterrar os seus entes queridos e ali ser um lugar sagrado. Se você pegar aquele livro A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, ele vai te falar que a gente enterrava o seu familiar ali na casa e ali era um lugar sagrado. Aquele lugar era impenhorável, inegociável, inalienável, porque ali havia uma magia espiritual. Então a gente tem um mínimo de patrimônio. Aqui entra a história, então, do loteamento. Quando eu penso em regularizar um lote para a pessoa que não tem nada, é que ela tem o direito a um mínimo de patrimônio. Olha a profundidade que está por trás dessa decisão, gente, né? A profundidade da história. Não é simplesmente regularizar um loteamento clandestino irregular, né? Não. Tem uma história toda por trás disso de mais de 5.000 anos. Que as teses todas de doutorado e mestrado passam e batem nisso. Assim como o professor Flávio Tartucci também passa por essas ideias quando ele narra suas obras. A gente tem que ter uma noção sempre do que está por trás. Então a nossa Constituição vai dizer, olha, o cara tem que ter o mínimo de um patrimônio na sua vida. Não é que ele vai enterrar ali o seu ente. Hoje a gente tem cemitérios hoje, que é bem diferente a situação. Mas porque o mínimo do solo é sagrado. O mínimo para quê? Para tu ter o teu canto para tua família. A gente sabe que é na casa, na propriedade, que a família se desenvolve, que os hábitos, que a rotina, o pai, o filho, a filha... O filho que quer sair, que quer beber, a filha que quer viajar com o namorado, o pai está ali observando tudo, a mãe está ali.
tudo isso se cria num seio da família. E a família é mais sólida quando ela tem um lugar próprio. Porque o lugar próprio evita que a pessoa esteja no aluguel, onde parte do seu salário é consumido para pagar a propriedade de outro. Então, surge aquela ideia da moradia. E aí houve uma alteração na Constituição, lá no artigo 6º, o direito à moradia. Então todos têm o direito à moradia. E eu não estou confundindo moradia com propriedade. Que eu posso ter moradia sem ter propriedade. Assim como eu posso ter a propriedade sem estar morando nela. Mas a ideia é que todo mundo tem uma moradia e que bom que essa moradia seja dela. Então quando eu pego o loteamento irregular, que está lá o lote, a família está morando, o projeto está aprovado na prefeitura, e aí eu sigo esse caminho que eu dei para você, que eu vou fazer a planta, o memorial, a assinatura dos confrontantes, se o município vai anuir, eu estou fazendo o quê? Eu estou exercendo a dignidade de todo mundo. Estou plantando e colhendo ela. Estou praticando ela. Eu não estou dizendo que não tem dignidade lá no loteamento clandestino, que também tem, mas a história é outra. Você viu o que eu falei aqui? A história é outra, é muito mais difícil. Aí eu preciso muitas vezes do instrumento da REURB. Por quê? Porque é um tendel, porque é um caos, porque não há matrícula, não há nada. Mas eu não posso abandonar também essas pessoas porque elas estão lá. Então eu crio um mecanismo de REURB para chegar lá com uma espada e dizer assim, ó, eu vou organizar isso aqui. E vou romper as portas de todos os lugares que precisar, inclusive do registro. Porque eu vou regularizar. E aí veja, quando eu estou numa REURB social, que é aquela que as famílias têm até 5 salários mínimos, essa REURB, ela abre portas. Porque eu não posso ficar criando empecilhos. Ah, o cordão da calçada não está pintado. Ah, a árvore não deu fruto ainda, os passarinhos não estão posando. Calma lá, gente. Começa a criar empecilho para uma REURB social. Por quê? Porque tem famílias ali, já até com idade, muitas vezes, que estão sem a propriedade. Então veja que eu estou trazendo para você, o Mauro colocou ali, e é verdade, ele tinha me tocado, do contexto de todo uma propriedade em relação a um lote. Então, quando eu estou analisando para fazer uma usucapião, posso até usar esses argumentos, hein, gente? Eu posso colocar esses argumentos no meu pedido. Dizer, olha, se trata de direito de acesso à propriedade. Tem 2 direitos de propriedade na Constituição. O direito que defendam a minha propriedade, porque ela é minha. Ninguém toca. Nem o Estado, é minha. Meu bem de família. E o outro tem o direito de ter uma propriedade. Acesso à propriedade. Direito de propriedade e direito de acesso à propriedade. E eu posso colocar isso aqui na minha petição, no meu requerimento, de usucapião extrajudicial. Trata-se de direito de acesso à propriedade, de acesso à moradia, à regularização desse lote, que tem a assinatura de todos. Veja como a gente entra num tema dignidade humana, que às vezes é muito batido, mas ele tem um viés prático no loteamento de lotes irregulares. Tem um viés prático. Eu não posso me furtar de imaginar que existe uma família ali. Ah, professor, mas o investidor comprou 10 lotes naquele loteamento irregular e agora quer regularizar todos e não sei o quê. Claro que eu estou lidando com uma situação completamente diferente. E eu também não estou dizendo que ele não vai regularizar. Mas a sensibilidade é diferente. A sensibilidade é diferente. Então, quando eu vou escrever o meu requerimento de usucapião extrajudicial, eu tenho que trabalhar as sensibilidades. Aqui eu tenho uma família, tenho um idoso, tenho criança, que não tem imóvel, que estão na busca do seu acesso à propriedade e, consequentemente, o seu mínimo patrimônio. E estão amparados
pela usucapião especial, constitucional. É uma coisa. Outra coisa é o investidor, que está amparado numa usucapião ordinária ou extraordinária, que não está errado, só tem mais requisitos a cumprir. Então, quando eu sempre falo na semana do registro de imóveis, né? E vou falar hoje à noite na Masterclass do usucapião, qual é o viés para eu trabalhar no direito imobiliário? O que tem no registro, o que está no local e o que tem de documentos. É isso. Eu faço aquele triângulo em todas as aulas da semana do registro de imóveis. O que tem lá no registro? O que tem no local e o que tem de documentos. Alguns encaixam, não, vamos botar mais uma coisa, o que tem na prefeitura também. Tudo bem. Tem na prefeitura é importante, já falei disso. O que tem lá no INCRA é importante. Somente na prefeitura. Mas eu tenho que ver o que está no local, porque aí eu faço a conexão com institutos constitucionais. Então, o que diz o julgado do STF em relação a isso? Que as pessoas têm direito à mínima propriedade. Então, nesse caso, eu consigo chegar lá. Vou só fazer um parênteses. Lá no imóvel rural, também tem um viés constitucional de patrimônio mínimo, de dignidade, quando a área está dentro daquele artigo da Constituição que é rural. Por isso que tem julgado que diz é possível usucapir imóvel rural abaixo da fração mínima de parcelamento. Daí o desentendido pega e diz, tá aqui ó, pode fazer abaixo da fração mínima, tá resolvido. Mas o que tu quer regularizar? Não, eu tenho uma chácara aqui que eu quero regularizar rural abaixo da fração mínima. Eu moro num prédio na cidade. Você percebe que não se trata de usucapião especial constitucional. O cara já tem imóvel e ali é só um lazer. E ele quer regularizar rural para escapar do IPTU. É diferente. É diferente. Bem diferente daquele agricultor que muitas vezes era caseiro de uma propriedade e ganha uma propriedadezinha do dono. E aí ele monta ali a sua casinha, faz a sua cerquinha e um dia ele quer regularizar e aquilo não tem 3 hectares. E aí, pode fazer usucapião abaixo da fração mínima, que seria 3, que seria 2? Aí, nesse caso, o Supremo olha com bons olhos. Ele diz assim, não, peraí. Trata-se de uma propriedade realmente rural e, de novo, nós estamos aqui observando o direito de acesso à propriedade, que ele nunca teve imóvel, e o direito a um patrimônio mínimo. Então, quando eu vou olhar essas exceções ao sistema, eu tenho que entender o que está por trás dela. Não é simplesmente eu achar que é um loteamento irregular, vamos regularizar, abaixo da fração mínima de parcelamento rural, e tem uma decisão que diz que pode, né? O que diz essa decisão? Às vezes a pessoa lê só a ementa, né? Mas dentro da decisão tem mais elementos que nos trazem essa substância. Que é o quê? A dignidade, a liberdade, a propriedade, o direito de acesso à propriedade. Então, quando a gente vai falar de usucapião, é bom a gente ter essas coisas na mente, porque dependendo da modalidade, eu posso colocar isso no meu requerimento. E caso isso não seja valorizado por quem está julgando, seja o registrador, seja o juiz de direito, nós subimos a outros graus levando essa tese. Mas você saiu com uma tese de casa. Você saiu com uma tese. Com a tese de que todos têm direito de acesso à mínima propriedade. Você saiu com essa tese. Não adianta você sair com uma tese errada, lá no meio tu quer mudar agora a tese, né? Não é tão bom, né? Até dá, mas não é tão bom. Bom você sair com a sua tese pronta. Ok? Hoje à noite, às 20 horas, eu vou fazer a Masterclass do usucapião. E você está convidado. Aqui na minha biblioteca eu estarei com aquele flip chart lá, com o meu filho e de uma maneira sempre
tranquila, conversar com você sobre uso capião extrajudicial, o que eu acho que são os segredos dela. E eu acho que você vai gostar. Não é um evento assim como eu fiz a Semana do Registro de Imóveis, grandioso, com painéis de LED, assim, um evento que cresce a cada instante, mas é um evento na minha casa, um evento na minha biblioteca, um evento que eu espero receber amigos essa noite, tá? Então, se você gosta do professor Salomão, se você gosta das explicações, venha hoje à noite. Se você ainda não se inscreveu, o link está na minha bio, te inscreve, é gratuito, e eu vou conversar um pouco sobre o uso capião extrajudicial com aqueles que são meus amigos, que gostam de mim. Fiquem bem, fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira a todos e até a noite. Tchau, tchau.